Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, sim, e enche de novo. Para nos salvar de coração. Amém. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração. Não esqueceram, né? Que bom. Pode sentar, tranquilo, pode rezar também sentado, sem problema nenhum. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo de teu próprio veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fuja de vossa face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentadinho mesmo, eu vou ficar em pé mesmo. Reze uma Ave Maria pedindo que Santa Rita nos guarde, nos protege durante toda essa pregação, nos dando a graça e unção de sermos profeta de Deus. Ave Maria. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por minha santinha do coração. Sou devoto de Santa Rita. Que Deus possa sempre nos dar a graça de contemplarmos, de lermos, de conhecermos as vidas dos santos, né? E seguirmos os seus exemplos. Nós precisamos sempre viver. A palavra que foi me dada era para pregar sobre o pecado, né? Então, falar do pecado, a gente já pensa assim, vamos falar de Adão e Eva, de toda aquela situação do pecado, que sempre se fala. Mas eu não quero falar hoje do pecado de Adão e Eva. Até porque o pecado de Adão e Eva já foi resolvido, sim ou não? Por quê? Oi? Fale bem alto. Porque Jesus veio, deu em corpo, se vestiu da nossa carne, menos do pecado, em todas as nossas situações, para consertar aquilo que Adão e Eva, que Eva e Adão fizeram, né? Foi fechar o paraíso para nós. Então, até Jesus Cristo, quem morria não tinha para onde ir. Ficaram aguardando a vinda, eles também não estavam no inferno, viu, gente? Estavam aguardando o tempo. Aí sim, os irmãos lá de Visão para falar que eles ficaram num sono, num profundo sono, que estavam lá. Depois, quando Jesus, por isso que nossa igreja diz que quando, no creio, né? Nós dizemos que Jesus desce às mansão dos mortos. Foi lá, pregou, também trouxe as almas, ele queria salvar todos. E a palavra de Deus diz lá que no dia que Jesus morreu, que foi numa sexta-feira da paixão, né? Logo, logo vamos estar aí celebrando de novo. Como o tempo voa, né? Ó, rapidinho. Esse dia mesmo eu estava comprando presente de Natal para minhas netas, fazendo em 12 vezes. Terminei de pagar, agora já tenho que comprar outro, mais em 12 vezes. Termino de pagar, eu tenho que comprar de novo, né? Brincando. Mas é assim, o tempo está se abreviando, e nós precisamos ter essa preocupação. Então Jesus veio e consertou, mas ficou consequência,
desse pecado, sim ou não? Ficou consequência. E é disso que eu vou falar. A consequência do pecado atual. Pega a tua palavra de Deus comigo, lá em Romanos, já vai abrir em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Então, assim, ó. Qual é a consequência do pecado? Enquanto vocês acham, nós vamos falando um pouquinho, né? Dando uma entronizada. Qual é a consequência do pecado hoje, da atualidade? Continua sendo o mesmo de Adão e Eva? Sim ou não? Sim, né? Homem não desobedece? A cada vez que você peca, você está desobedecendo. Nós somos pecadores por natureza. Sabia disso? Romanos 6, versículo 23. 6, 23. Nós somos pecadores por natureza. Nascemos com o pecado original, correto? Sim ou não? Nascemos, somos pecadores por natureza. Isso vai nos levar para o inferno? Muito bem. Não é porque somos pecadores que agora vamos, né, ir para o inferno. Pecado, a gente vai pecar todo momento, a todo instante. Mas nós não podemos ser pecador por decisão. Ou por escolha. O pecado vem, Deus não vai interferir na sua vida para você pecar ou não. Ele te deu o livre-arbítrio, que é o maior exemplo de amor de Deus. Por isso que o nosso Deus é um Deus que não invade. Ele não chega arrebentando, pegando você à força. Não. As pessoas, por isso que você pode tentar converter o meio mundo na sua casa. Se eles não quiserem, não adianta, você vai perder tempo. Mas deve falar do amor de Deus? Temos que falar, temos que insistir. A palavra de Deus diz, insista, fale, brigue, lute. Sabe por quê? Porque você é sentinela na sua família. Você está aqui sentadinho para salvar a tua família. Mas não é para ficar sentadinho aqui e fazendo as coisas erradas. É perda de tempo vir às terça-feira aqui. Sai daqui, vai lá e liga na Poderosa. Perde seu tempo. Bebe da fonte de rio, água viva, puríssima, que cada terça-feira vem um profeta falar para você. Você sai daqui e vai fazer as coisas erradas. E não adianta. Não venha nas terça-feiras, não venha. Ou você toma uma decisão de ser uma criatura nova, de viver realmente. Gente, o tempo está abreviando. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas estou perdendo muitos amigos com 55, 60, 70 anos. Muito novos, e todos de infarto. Depois da pandemia para cá, virou um tal de infartar um povo aí que é brincadeira, gente. E aí fala, porque... Não sei, não sabemos se é vacina, porque a ciência ela está ligada com Deus. Se nós não entendemos, porque eu não vou mais tomar vacina, porque vou infartar, não, aí você está indo também contrário às vontades de Deus. Eu lembro que na época da pandemia, para mim foi a época mais difícil, eu entrei em pânico, gente. Mesmo sendo um pregador, sendo um homem de Deus, eu duvido que aqui alguém não entrou em pânico. Não se fechou dentro de casa. Se fechamos. Até para quê? Para se cuidar. A autoridade disse, então vamos se resguardar. Vamos ser desobedientes? Todos que foram desobedientes morreram. Então a gente tem que ser obediente. Pecou porque foi desobediente. Morreu porque foi desobediente. Já nós vamos entender entre a morte carnal e a morte espiritual. Então a gente precisa viver isso, porque olha o que diz a palavra de Deus. Você abriu aí? Lê comigo lá, o que está escrito? Enquanto o dom de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Pecou, vai morrer. Mas morrer como? Vai morrer talvez dos dois tipos. Você só não pode morrer no pecado. Mas como que eu vou viver sem pecar? Irmão, nós temos 3 tipos de pecado. Já não vamos entrar nesse assunto. Pecado venial, vamos lá, venial.
Não, mortal é o outro. Eu vou surrar vocês, carinho. Povo da igreja não sabe. Venial, grave e pecado mortal. Vamos lá. Venial, grave e mortal. Qual é o venial? No dia a dia, pensamento, falou uma coisinha assim que, ai, na hora, pecados que não te levam você à morte. Né? Falou mal, virou fofoqueira, falar da vizinha, falar do parente, é pecado, pode se tornar um pecado grave. Porque a gente não pode falar do outro, da pessoa que não está, e a gente nunca deve falar mal. Porque se alguém encontra com você e vem falar de outra pessoa, foge dela. Porque se ela vem falar mal de você, lá com a outra, ela vai falar mal de você. Isso se chama fofoqueiro. Gente que tem a língua de Satanás. A palavra de Deus diz que a pessoa que fala, xinga, amaldiçoa, alimentada pelo inimigo, pelo demônio, ela pode pôr uma vida a perder. Eu vim pregar aqui sobre bênção e maldição, não preguei? Destrói a vida da pessoa, mata a pessoa, leva ela à depressão, à angústia, afasta, cria mal. Então a gente tem que se cuidar, viver completamente pedindo. O povo de Israel, quando estava lá preso com Nabucodonosor, sendo escravo, e eles olharam para a realidade da onde eles vinham tudo, e eles colocaram que se cole no céu da minha boca o dia que de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Então a gente tem que pegar isso e inverter. Que cole no céu da minha boca se eu falar mal de alguém. Imaginou você falar e colar? Então não faça essa oração, porque não é que Deus é mau a fazer isso. Deus é bom, mas Ele é justiça. Então, pregador, né? Já vi falar, ele é justo, mas tão justo que parece a calça do padre. Como é que é aquele padre lá? Oi? Não. Esse também está terrível também. Esse também não está forte de xixi muito, não. Mas é bom, porque vai para a rede social. Eu acho que padre tem que andar dentro dos conformes que é padre. Vocês viram? Eu não vi, gente. Fiquei sabendo depois, porque graças a Deus eu estou me convertendo a cada dia, mano. Se você entrar no meu carro agora e eu ligar, porque meu carro ele liga automaticamente o rádio. Você vai ouvir a voz do padre Reginaldo. Meu carro não sai da rádio do padre Reginaldo. Hoje não tem mais AM. Se tivesse AM, estaria na 1370. Quem que era 1370? Canção Nova. Mas hoje não dá mais para ouvir, não tem mais. E até hoje eles não conseguiram colocar em Curitiba FM. Mas se você entrar no meu carro, ligar o carro, já vai estar lá a voz do padre Reginaldo lá. Ou uma propaganda da rádio dele. Ou então uma pregação no pendrive. Ou um texto, porque até para viajar eu coloco o texto, o rosário, porque do Padre Joãozinho, aí rezo todo o rosário viajando. Depois música de Deus. Porque a gente precisa viver isso. Estar em intimidade com o Senhor, porque você não sabe a hora que o Senhor vai te chamar para fazer a Páscoa. Quem é as pessoas de liderança de frente aqui? Conheceu a menina que morreu agora ontem? Conheceu? Conheceu mesmo? Do núcleo de pregação. E é lá da equipe do seu Ercílio que veio pregar. Ela esteve aqui ajudando na equipe do seu Ercílio. Uma pessoa de Deus. Morreu novinha. Infarto. Você não sabe a hora que você vai. E aí você tem que perguntar, será que eu estou vivendo bem? Porque o Senhor falou que aqueles que morrerem em amizade com Ele. O que é amizade? Quando é amizade, é amigo. Agora tem um detalhe que o Senhor até fala, nem vos somos servos, mas chama amigo, porque o amigo sabe as coisas que o seu Senhor vai fazer. E servo não. Servo só sabe o que o Senhor quer quando Ele manda. Quem tem patrão aqui? Aí a mão. Você sabe de alguma coisa da vida do teu patrão? Não sabe, né?
Se ele chegar e falar assim, ó, eu preciso que a semana que vem eu vou viajar e preciso que você compre uma mala. Aí você vai saber que ele vai viajar, correto? Porque ele mandou você comprar uma mala, ele te deu uma ordem. E Jesus, quando diz amigo, o amigo chega e conta todas as suas intimidades. Mas para isso tem que estar ligado com o amigo. Para viver isso. Então veja bem, nós precisamos assumir nossa responsabilidade na questão do pecado. Sabia disso? A partir do momento que você decide pecar, pode pecar, mas vai ter consequência. Demore o tempo que demorar, vai ter consequência. Esse é o pecado. Olha a responsabilidade. E alguém vai pagar o preço por esse pecado? Sim ou não? Não. A não ser você mesmo. Pega a palavra de Deus para você entender isso. Pegue lá, Ezequiel 18, versículo 20. Você entender que é só você o responsável. Ezequiel 18, versículo 20. Achou? Amém ou não? Ajuda a irmã, quem achou aí do lado. A minha Bíblia é daquela grandona, então não dá para dizer a página. Mas quem achou da Ave Maria, diga aí a página. Para ser mais rápido. Da Ave Maria grande e a pequena. Ave Maria pequena, Bíblia. Média, não sei. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Fala lá, irmã. A página. Achou? Oi? 1144. Achou? Todos acharam? Vamos ler junto. 18, 20. O que diz aí? É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, e nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça, e o mal as suas malícias. Está vendo? Não é o seu filho que vai responder pelo seu pecado, não é a sua esposa, não é a sua filha, não é ninguém. O pecador vai responder pelo seu pecado, cedo ou mais tarde. Está vendo? Então, antes de pecar, vamos pensar. E para isso, para não pecar, nós precisamos viver, gente, uma santidade, uma vida de santidade. Como eu estava falando no começo. Se você não coloca uma radicalidade de santidade na tua vida, é atraso de vida de você vir aqui. Vai perder tempo. Porque o Senhor falou, ou você é quente, ou você é frio. Porque morno, eu vomitarei. Por que o Senhor fala que morno ele vomita? Alguém já tomou água morna aí? Não dá ânsia? Por isso que o Senhor está dizendo. O Senhor também entende de ciência. Como é que é estudo do corpo? Oi? Anatomia, isso. O Senhor também conhece de anatomia. E ser morno não está nem aqui e não está nem lá. Eu estou aqui no meio. Para onde que a coisa pegar, eu corro. E agora? E se essa hora não der tempo? Então a gente tem que pensar, gente. Você vem, ouve, mas não toma. Ah, Mota, mas lá em casa é difícil. Pode ser difícil agora. Mas tudo na vida de um cristão de fé, de perseverança, pode mudar. Eu tenho visto testemunhos lindos de pessoas que lutaram. Eu estava esses tempos atrás, não sei se vocês já ouviram isso, estava lá. Como é que é o nome daquele menino que era coordenador de setor? Eu nunca esqueço o nome dele, hoje deu um branco. Ele é do grupo lá da São Sebastião, se não me engano. O Custódio. Eu estava pregando no grupo do Custódio. E muitas vezes eu ia lá, o Custódio, sempre a mulherzinha ia rezar. Faz 15 anos que ela estava rezando para o marido dela vir para a igreja.
Tem alguém aqui ou não? Nessa situação? 15 anos, 10 anos, talvez 5 anos rezando, não interessa o tempo. Mas 15 anos eu rezava. E aquele dia eu estava pregando e o bendito do homem chegou na igreja. Bêbado. Mas que anda de bêbado. E de repente ela saiu, foi lá, já vi que o custódio também veio conversar com ele. E ela juntou e estava tirando. Nisso eu vi, Deus me deu discernimento. Não deixa eu ir embora, não. Falei, custódio, não deixa eu ir embora, não, custódio, vem cá. E ela juntou ele, estava levando ele embora, com medo de ele fazer barulho na igreja, que é coisa lá. Tudo. Mas, meu Deus, eu fiquei assim, depois é que eu fui saber. Agora você imagine, 15 anos a mulher rezando. Aí o marido veio para a igreja, já quer levar o marido embora. Ah, mas ele estava bêbado. Mas é assim que ele veio. E quem é o poderoso que estava exposto? Não poderia mudar a realidade e a vida dele? Poderia, mudou a minha? Aí eu peguei e falei, traz para cá, custódio, traz para cá. Então ele estava em adoração, ele foi lá na frente do Santíssimo. E eu fui rezar por ele. Um cheiro de cachaça que nós chegava, ardeu o nariz. Quando ele falava, então, dava ficar até as 11. No final da oração, eu fiquei um pouquinho bêbado também. E eu pus a mão nele, estava rezando, pedindo o Espírito Santo, Santo. Aí eu perguntei para ele, como é que é o seu nome? E ele falou, Adão. Eu falei, Adão, Adão. Aí eu vi que o custódio começou a dar risada. Eu falei, custódio, pode dar risada. Estamos rezando sério. Aí eu rezando, eu perguntei de novo para ele, gente, eu ouvi claro o nome Adão. Aí o custódio chegou perto de mim e falou, Mota, ele não se chama Adão. Ele é igual ao teu nome, é Antônio. Eu falei, não. Na hora o Espírito Santo me revelou. Custódio não é mais Antônio. Toda pessoa que muda, Deus transforma a vida dele, muda de novo. Ele é uma nova pessoa. Para mim, ele hoje é Adão e para Deus também ele é uma nova criatura. Pergunte para o custódio o Adão do Mota que ele vai contar para vocês. O homem estava separando da família, a neta já não tinha mais comunhão. 15 dias depois, o custódio mandou as fotos para mim, ele fazendo churrasco com a família, voltou a falar com a neta, a esposa acolheu ele de volta, mas o inimigo é astuto. Logo ele trabalha com um negócio de oficina mecânica, e estava mexendo num carro, explodiu o radiador, queimou ele inteirinho. Assim. E depois ele começou a ir para o grupo de oração. Um dia eu fui pregar lá de novo, estava lá o Adão, todo enfaixado, parecia uma múmia. E eu falei, que é isso, Adão do céu? E ele dá risada quando eu chamo ele de Adão. Que é isso? Eu falei, pois é, rapaz, estava mexendo lá. Aí eu falei assim, aí começou a luta, Adão. A partir do momento que você decide fazer uma conversão, sair da vida de pecado, para ser uma nova criatura, porque Deus falou com ele aquele dia, com certeza, na oração do batismo do Espírito Santo. Então, o inimigo tentou derrubar ele de todos os jeitos. Mas graças a Deus, o Adão diz que ele tem perseverado e tem ido no grupo de oração. Então, a gente aqui, até a mulher esquece. Gente, precisa acreditar, todos nós, por mais que vivemos na vida, por isso que Deus não age. Se vivemos na vida de pecado, como Deus vai agir na sua vida? Como uma pessoa de Deus, na sua casa, não é só aqui na igreja não, aqui é fácil nós nos amarmos. Mas o vizinho que atrapalha você com som alto, você tem que evangelizar ele. Não é fácil, mas qual é o Deus que você acredita? Eu tenho visto milagres na minha vida. E por isso, muitas vezes as pauladas vêm. As pauladas vêm. Tento silenciar de todas as maneiras. Mas eu não estou aqui para, como diz Pedro e Paulo, não estamos aqui para fazer a vontade do homem, mas sim a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é evangelizar, é falar de Deus, é ver vidas curadas. Fui chamado agora domingo para fazer uma adoração num retiro que não tem nada a ver com a renovação. E pensa numa obra que o Senhor fez lá. Pensa na graça de Deus. Então, a gente precisa entender muito isso. O corpo é feito para a alma e a alma para Deus. Vamos ver isso? Pega lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios
capítulo 6, versículos 18 e 20. Para vocês entenderem que nós não podemos pecar. Não podemos viver nessa vida de pecado. 1 Coríntios 6, 18 e 20. Amém? Vamos lá. Lê comigo. Fugir da fornicação. O que é fornicação? Alguém sabe dizer para mim o que é fornicação? Sexo fora do casamento. Ou qualquer outro tipo dentro do casamento. Coisas que não agradam ao Senhor. Coisas que não se pode se fazer. Isso é fornicação, mesmo dentro do casamento. Quem tem filhos namorando aí, ou filhas namorando? Ergue a mão. Espero que isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mãe, hoje o Paulinho vem posar em casa, tá tudo bem? Tudo bem, minha filha, pode vir, beleza. As minhas duas filhas, os namorados foram posar em casa. No fundo eu tenho uma edícula. Na verdade nem dá para chamar de edícula, dá para chamar de suíte. Porque lá tem um lugarzinho, uma caminha, uma coisinha, tem lavanderia, tudo, e tem o banheiro. Então, bem dizer, é uma suíte, né? E eu falei, não, pode vir, beleza. Chegou em casa, jantou, namoraram até umas 10, daí daqui a pouco eu estava cansado, porque lá em casa tem regra, né? Aí ele falou, agora eu vou dormir, então vamos dormir? Vamos todo mundo dormir. Filha, arruma lá a suíte lá pro rapaz. Rapaz, mas você vai pelo... Sim, lá fora. Nem aqui no sofá não vai dormir não. Lá. Tem o colchãozinho lá, leva tudo lá, travesseiro, cobertor, tudo, beleza lá. Se você precisar ter um banheiro aqui, tô tranquilo, tem água aqui no tanque, traz um copo, coloquei um copo de água. Você não gosta? Aqui você vai deitar, você vai acordar amanhã cedo. Tudo bem? Não, tudo bem, seu moto, beleza. Filha, vamos, chega, acabou o namoro. Aí ela saiu, eu peguei, puxei a porta e... Tranquei a porta, por beleza. Tranquei, puxei a chave, não de pendurei onde é o lugar de chave. Levei, coloquei embaixo do meu travesseiro. Que ali ninguém mexe. No outro dia de manhã, 6h30 da manhã, levantamos, né? Fui lá, bati na porta e abri. A porta, beleza. Né? Já tinha tomado o banho dele, já tinha escovado o dente, aí tomamos café e beleza, vamos para a igreja. Né? Que eram acólitos, então vamos servir. É assim. Eu não posso permitir que a minha casa seja um antro de prostituição. Minha casa é uma casa abençoada. O padre foi lá e me abençoou a casa. Não pode ter grito, não pode ter xingo, não pode ter nada. É uma casa que precisa cheirar rosas de Nossa Senhora. O terço precisa ser rezado todos os dias, 6 horas, se possível. Porque se a tua casa cheira rosa, o inimigo vem a 500 metros de onde ele já cheira o cheiro de rosa. Falando, não, lá não dá, lá é o lugar da poderosa. E tem uns benditos que passam na frente assim, nem olha para a tua casa. Ele vai bater a palma lá na outra, de 2 em 2, coisão. Né? Vai de 2 em 2. Bate palma e vai lá para perturbar. Na minha casa nunca foram, porque o dia que foram, vim trazer uma rosa que é abençoada pelo nosso bispo. Mas que bispo? Dom Corrado? Dom Peruso? Não, o bispo de Macedo. Eu falei, eu não conheço esse bispo. Mas entra. Vamos entrar. Batimos um papo, tentamos, quando ela percebeu que eu tinha conhecimento da palavra de Deus, ela tentou fugir. Mas Deus é maravilhoso. Eu falei, como é que é seu nome? Ela falou, eu não lembro mais o nome dela, mas vou tentar colocar para encaixar. Joana Maria. Vou colocar o nome da minha esposa. Joana Maria. Falei, legal, Joana Maria. Por que a tua mãe pôs esse nome? Aí ela começou a gaguejar. Eu falei, já sei, vou te falar. Porque a sua mãe era muito devota de Nossa Senhora. E você teve uma dificuldade no parto. Então, se você nascesse perfeita, a sua mãe ia colocar o teu nome de Joana Maria por causa do teu nascimento. Ela falou, como é que o senhor sabe disso? Porque o Deus que eu sirvo me revelou. Isso para mim dizer para você. E a outra companheira dela chegou e bateu o papo. Vamos, Joana. Chama a outra. Não, ela está com pressa. Não, nós temos que ir. Nem a flor ela não deixou. Vocês estão entendendo? É preciso, nós temos que viver isso. O nosso conhecimento da palavra de Deus, para que o inimigo, quando chega, você consegue
tirar do foco dessa situação para ele não te roubar. Principalmente se você não tem conhecimento. Nós temos, deixa eu colocar para você aqui, ó, se você conhecer os 3 pilares da nossa igreja, você nunca vai sair dessa igreja porque você vai ter o conhecimento e você vai amar essa igreja. Então, os 3 pilares. Primeiro é o estudo da palavra de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, se você for na missa e todo domingo, ou você assistir ou pegar a palavra de Deus domingo, fazer as leituras, em 3 anos e meio você lê toda a Bíblia. Agora, se você pegar a liturgia diária, você lê todos os dias a passagem que está ali, meditar, em 1 ano e meio você lê toda a Bíblia. Olha que lindo isso. Então é mastigadinho para nós. Agora, se você não estuda, como é que você vai conhecer a palavra de Deus? Como é que você vai combater com uma pessoa que chega lá? Como é que você vai converter essa pessoa? Mota, mas eu não sei falar. O Senhor diz em Coríntios, diz assim, que quando você for falar ou ser levado para o tribunal, não precisa pensar em nada, você vai falar, eu colocarei no teus lábios aquilo que você deve falar. Então não se preocupe. Minha esposa, ela não sabe pregar, ela é ministra, tem muito medo de fazer a celebração, mas quando você pega para conversar com ela, sai de baixo. A bichinha, parece que o Espírito Santo dá uma chacoalhada nela assim, começa a pregar, falar do amor de Deus de uma maneira que nem eu falo. Mas se você botar ela no altar, vestida de menino para fazer celebração, ela não faz nada. Não consegue. Mas se você estiver conversando com ela ali, de tete a tete, ela prega que Deus livre guarde. Pensa numa pessoa amorosa. A alma pode morrer? Sim ou não? Sim ou não? Tem sim, outros falam não. A alma pode morrer ou não? Pegue a palavra de Deus comigo. Vamos lá. Isaías 5. Vamos ver se é isso mesmo que eu anotei aqui. Isaías 5, versículo 4. 5:4. Será que foi isso mesmo? Isaías 5:4. Não, eu acho que anotei errado. Eu anotei errado, então não tem como ver. Mas olha, o corpo morre. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria, correto? A alma é sentimentos. E o Espírito é o Espírito de Deus, que habita em nós. Quando que nós recebemos o Espírito Santo? Qual deles? Muito bem, porque não existe outro batismo, né? A renovação carismática tem um costume de falar, vamos fazer um retiro de batismo do Espírito Santo. Não se fala mais batismo. Agora é efusão do Espírito Santo. Efusão do Espírito Santo. Não se pode mais falar batismo do Espírito Santo. Agora vamos ter um momento de batismo do Espírito Santo. Está errado. Nós falamos o errado, né? Aí conforme. Por isso que a formação é muito bom. A gente caminhar na formação para a gente se adaptando naquilo que a igreja fala. Então, efusão. O que é efusão? É aquilo que está de dentro para nós, de fora, sair para fora. Os dons que estão em nós fluir, começar a exercer. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Se nós estamos ligados com Deus, na graça de Deus, o Espírito de Deus está fervendo em nós, está agindo em nós com toda a força do Espírito. E aí, a alma, ela sente paz, não sente angústia, não sente vazio, não sente tristeza, não sente... Sabe aquela agonia que te dá em você? Aquela tristeza que você não sabe de onde vem? Isso é vazio da alma porque está sem Deus.
Quando você busca Deus, começa a se preencher, você não tem necessidade. A alma nossa fica completamente estável. E o corpo não sofre as consequências. Quais consequências? Se nós estamos fora da graça de Deus, o Espírito de Deus começa a se afastar de Deus. Nós começamos a não sentir a presença de Deus. E aí a nossa alma começa a ficar angustiada, sentimos necessidade das coisas, aí vamos no shopping para comprar uma calça, porque talvez eu vou ficar feliz. Então usa umas 3, 4 vezes, depois já não, né? Acabou a alegria. Aí eu preciso comprar um carro 0 km, vou lá na loja e compro um carro. Uso uma semana o carro, daqui a pouco já me entristeço de volta. Se você não vem buscar Deus, esse vazio vai continuar vazio. Isso é a angústia da alma. E o corpo começa a sofrer as consequências das doenças psicossomáticas. São doenças espirituais que a ciência vai fuçar em você, vai fazer um monte de exame e ela não vai encontrar. Porque são doenças espirituais. Nós estamos com um caso de uma mulher, de uma serva no nosso grupo de oração lá, está toda empipocada. Corpo todo. E eu estou fazendo um estudo com um padre exorcista, e aquilo lá nela, eu sei porque, e já falei para ela, porque ela é uma mulher de muita oração, ela reza muito para as pessoas, e agora aconteceu um fato muito forte dentro da família, dentro da casa dela, e ela começou a rezar muito poderosamente por essa situação, e é uma batalha espiritual muito forte. Eu não sei se ela vai vencer, não sei se ela vai conseguir vencer isso, pode até vencer, mas vai ser muito difícil. E aí o que o inimigo faz? Por causa dela ser uma mulher de oração e ela está fazendo jejum, ela foi ficar 7 dias no convento, em silêncio, para que Deus pudesse mostrar para ela como que ela ia lutar. E o que aconteceu nela se chama infestação. Sabe o que é infestação? O inimigo coloca a enfermidade no corpo da pessoa. Ai, Mota, mas então eu não vou rezar por ninguém. Não, você deve. Você deve rezar, porque é uma luta. Você foi chamado para viver. Você que está toda terça-feira ouvindo pregação, estava aqui, ou você, nunca foi servo do grupo de oração, saiba que a palavra de Deus diz bem isso. Eu sempre falo isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus está dando para vocês alimento, mas Ele vai cobrar. Ele vai exigir. Ele precisa que você leve a palavra de Deus, seja para quem for. Você pode não ser um servo de pregação, de cantar, de estar na intercessão, mas só de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, você é um conhecimento como qualquer um de nós servos, né? Nós só temos uma formação para entender, para falar aqui na frente, mas você é chamado a viver esse serviço do Senhor, anunciar a palavra do Senhor lá fora também. No trabalho, seja onde for, lá na empresa, todo mundo conhece. O meu patrão chama eu de pastor, pra você ter uma ideia. Às vezes ele está bravo comigo, você está com a cabeça que é só pastor. Eu, glória a Deus. E vamos que vamos. Por quê? Você vai se identificar, você vai viver isso. Então, morte física, qual que é a morte física? Ou de acidente, né? Ou de um tiro, ou morte natural. Vai morrer. Todos nós vamos morrer, sim ou não? Ou tem alguém que vai ficar por semente aqui? Não tem, né? Todos nós um dia vamos morrer. E temos que se preparar, sim ou não? Com certeza. Não sabemos a hora e nem o momento. Um padre dizia bem assim: nós começamos em janeiro, 1º de janeiro ano, e terminamos no dia 31 de dezembro. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, nós passamos todos os meses, todos os dias e todas as horas da nossa morte, nós não sabemos. Nós passamos por ela e não sabemos. Não é verdade? Passamos. E não sabemos também como que vamos morrer. Mas nós passamos por ela. É como aniversário. Se comemora o aniversário, um dia menos na sua vida. Se você for com 75, eu estou com 56. Então tem mais um tempinho aí para pregar. Mas não sei. Posso ir com 80, meu pai foi com 94. Mas eu não quero não, porque daí fica na cama, dá trabalho para os outros. Eu tenho pedido para Deus para me deitar, acordar só na glória. Morrer e acordar depois, né? Então veja bem. Mas deixa eu dar uma notícia boa para vocês.
Romanos 6, para mim terminar. Romanos 6, versículo 4. É rapidinho. Amém? Romanos 6, versículo 4. Já vou lendo. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Olha que lindo isso. Vamos morrer? Sim. Mas se morremos com Cristo, vamos ressuscitar como Ele um dia ressuscitou. Vamos encontrar com as outras pessoas? Com certeza. Sim, vamos. Porque se Jesus veio para ficar com os seus discípulos, comeu com eles, tocaram nele, num corpo glorioso, nós vamos poder ver as pessoas. Tem um vídeo que eu acho lindo no Facebook, acho que no Facebook. Não sei se vocês já viram, um vídeo dos Estados Unidos, que eu acho que os soldados vão para a guerra, as pessoas vão para muito longe, e as pessoas chegam quietinho do lado do outro assim, ficam. Você já viu esse vídeo ou não? Já viu? Quem viu? Você já viu? Ele chega atrás assim, da pessoa e abraça a pessoa, daí de repente a pessoa olha assim, vê que é a pessoa, aí fica doido, quase cai. Um dia eu postei o vídeo e coloquei. Esse é um vídeo como exemplo quando nós nos encontrarmos no céu com as pessoas que foram. Porque é emocionante o vídeo, não é? Eu choro, sempre que eu vejo eu choro. Porque a gente percebe que aquele impacto de ver a pessoa que faz tanto tempo que não vê é tão forte. A gente vê um amor profundo ali na pessoa. Então as pessoas que um dia foram, nossos pais, nossas mães, com certeza aquilo vai ser como um exemplo do céu quando nós encontrarmos. Imagina você encontrar nossos pais de novo, que alegria. Vai ser muito bom, né? Mas para isso é necessário viver aqui a santidade, gente. Que possamos sair deste grupo de oração hoje. Quem quer viver a santidade aí? Tem certeza disso? Será que não tem um pendrivinho lá com pagode, com música de choradeira? Aí pega mais uma, bebe mais uma, né? E fala, daí chega a falar assim, que saudade da falecida. Aí a esposa pega a vassoura, né, sai em cima, né? Que falecida é essa? Então a gente precisa exterminar esse tipo de coisa em nossas casas. Ai, Mota, mas é difícil. Não, mas você precisa começar a dar o exemplo. E falando, e conversando, e mostrando, porque é importante que você dê os primeiros passos. Vamos fazer isso? Vamos pedir a Deus? Eu convido você a ficar em pé.